Olá, bom dia. Então, hoje é o Dia Mundial da Fibromialgia e o Dia da Síndrome do Cansaço Crónico. Também está muito associado à fibromialgia porque é um dos sintomas, cansaço físico e mental crónicos. E eu não sou muito desta coisa do Dia Mundial, mas eu fui diagnosticada com fibromialgia, acredito que em 2020, final de 2020, 2021 por aí. Eu já tinha alguns sintomas. Quando olho para trás eu acho que já tinha sintomas há muitos anos, mas o mais taxativo ou mais evidente foi que eu comecei a perder força. Eu deixei de ter força, por exemplo, eu queria agarrar no edredom e queria segurar no edredom para o segurar e não conseguia. Queria abrir um frasco e não conseguia, ou um pacote de bolachas. Um frasco uma pessoa ainda pode pensar que é normal. Agora, por exemplo, um pacote de bolachas, ou um pacote de arroz, ou um pacote seja do que for. Eu não conseguia. E comecei a ter dores musculares. Às vezes eram dores musculares localizadas, como se alguém me tivesse espetado uma faca, e aquela dor não me passava. E era em várias partes do corpo, nunca era sempre no mesmo sítio. E eu resolvi hoje fazer este vídeo por dois motivos. Um, porque eu estou cheia de dores hoje. Está-me para aparecer o meu período, portanto, eu estou a começar naqueles dias que antecedem a minha menstruação, portanto, na minha altura do mês. E a fibromialgia é muito influenciada pela parte hormonal e às vezes um dos meus sintomas da minha tensão pré-menstrual é o agravamento das minhas crises de fibromialgia e porque estou cheia de dores. E a seguir, porque eu recebi uma mensagem com muito boa intenção a dizer: lê este artigo, hoje é o Dia Mundial da Fibromialgia, lê lá. E eu fiquei-me a meio do artigo porque há um professor qualquer português, isto sendo na SIC Notícias, que diz que a fibromialgia vem com o stress e vai com o stress. Eu decidi não falar muito sobre a minha saúde, pelo menos na minha página profissional, artística, e estou a criar um projeto que eu espero lançar em breve. Agora eu não tenho tempo para me dedicar a ele, mas vocês já podem ver o nome do projeto anunciado na minha página, que é o The Isis Temple, que é o Templo de Isis, onde eu falo muito sobre a minha viagem. Tem sido a minha saúde, nomeadamente a minha saúde reprodutiva, e tem muito a ver com o bem-estar feminino, e no fundo é para haver uma troca de experiências numa página em que seja mais female friendly, por assim dizer, onde mulheres como eu se sintam à vontade para partilhar as suas experiências e pronto, se inspirarem um bocadinho na minha jornada. Não que eu tenha dominado esta coisa toda, mas eu tento e já venci alguns obstáculos, estou a vencer outros, estou a aprender a lidar com outros, e nada é perfeito. Eu não sou perfeita, nem exijo isso de mim. E também tem a ver muito com este processo de autocura através da dança, de uma maneira de viver mais holística.
E irritou-me um bocadinho este artigo, porque este senhor professor diz que a fibromialgia é stress. Nós hoje em dia não temos leis nenhumas, isto eu não me quero debruçar sobre isto, eu disse que não queria falar sobre isto na minha página, mas eu quero falar um pouco sobre isto, porque para além de me estar a ajudar a distrair um bocadinho, que eu estou cheia de dores, daí o barulho que vocês estão a ouvir, eu estou a fazer uma massagem ao mesmo tempo que eu gravo este vídeo e já tomei a medicação. Eu quero que vocês também tenham consciência do que é uma crise, e eu já estou um bocadinho melhor porque eu já tomei a medicação e estou agora aqui a levar uma massagem e estou-me a distrair com vocês. Mas eu acordei de manhã cheia de dores, dores pélvicas. Eu normalmente, quando eu tenho dor pélvica associada à minha menstruação, é sempre mais o lado direito que dói. Deve ser o meu ovário direito. Eu acredito que é o meu ovário direito, porque nas ecografias, onde eu tenho mais quistes, é no ovário direito e não no esquerdo. E normalmente o esquerdo não dói. Então, normalmente o esquerdo não me dói. Mas hoje resolveram beber os dois ao mesmo tempo, filhos da mãe. Quistes porque, para quem não sabe, sabem, porque eu também ponho no meu perfil. Eu tenho síndrome do ovário poliquístico, aliás foi o meu primeiro diagnóstico em 2012. Mais tarde eu fui diagnosticada com adenomiose. Aliás, isto por ordem foi a síndrome do ovário poliquístico 2012, 2017 síndrome do intestino irritável, 2019 a adenomiose e 2020 a fibromialgia. Ai Maria, mas é tanta coisa. Ainda tenho aqui umas merdas pelo meio, que agora também não me interessa falar muito sobre isso. Que são resultantes todas estas são doenças que, quando nós vamos a ver, são síndromes, e são síndromes autoimunes, portanto tem a ver com a minha imunidade. A fibromialgia não é uma doença do foro psicológico. Deprimida, ter fibromialgia, olha, vai para casa, porque hoje em dia, cá em Portugal, o que se passa é que a sociedade médica, a sociedade médica que trabalha para a segurança social, a fazer os processos de reforma, por isso é que eu há bocado estava a querer dizer, eu quero entrar nisto, porque se vocês me põem a falar sobre esta merda, ou se eu me ponho a falar sobre isto, que eu hei de falar, mas eu vou ficar aqui uma hora e hoje não é sobre isso que eu quero falar. Mas quer dizer, para quem trabalha para a segurança social, acha que isto tudo é muito normal, toma um comprimido e vai trabalhar. Toma um comprimido para os dias e vai trabalhar, toma a pílula que isso passa, e não é assim. Não é assim por vários motivos, eu agora também podia-me estar aqui a alongar nesse aspecto, mas isso também seria tema para outro vídeo. E esta história toda, por exemplo, a pílula nunca foi criada para controlar o ciclo reprodutivo da mulher, no sentido de lhe dar liberdade e sim criar infertilidade. Vão ler, vão se informar, vão ver o que é que aconteceu com as mulheres em Porto Rico, numa fase experimental da pílula contraceptiva. Vão ver que isso também estava... foi um processo que indiretamente foi dar ao nazismo. E não, nunca foi sobre a liberdade sexual da mulher, e sim sobre infertilidade e controle de natalidade. E eu no outro dia estava a ver uma página de uma fisioterapeuta pélvica que eu sigo, porque o meu trabalho como bailarina também o assim exige ter um bocadinho da parte terapêutica do assoalho pélvico feminino, e também por causa da minha saúde reprodutiva. E ela dizia a pílula, e ela foi para dizer esta merda para a televisão, e eu
calei-me, não disse nada, porque eu acho que, portanto, o perfil é dela, toda a gente tem liberdade de dizer seja o que for, mas é gritante quando nós temos toda uma comunidade médica a achar que é impingir medicação essa que muitas das vezes não foi desenvolvida para aquele problema de saúde, mas que mascara, pronto, por ser, como é que eu ia dizer, isto é um termo médico científico, médico mesmo próprio para isto, eu não sei. Por exemplo, nós temos uma medicação que não foi feita para tratar o síndrome do ovário poliquístico, nem há, foi desenvolvida para tratar a diabetes, mas usam-na para o síndrome do ovário poliquístico porque descobriram que tratar a parte da resistência de insulina tem uma melhora naquilo que é um dos fatores que causam o síndrome do ovário poliquístico e por isso trazer um bocadinho mais de qualidade de vida. Só que isto tudo seria muito bonito se muitas das medicações que nós tomamos não fossem químicas e não causassem efeitos secundários. Portanto, no meu caso, eu tenho passado por crises de saúde um bocadinho chatas, nada acomodativas, muito boazinhas, coisas muito agradáveis. E já me foi recetada uma panóplia de medicação, nomeadamente em relação à dor crónica. Neste momento a minha reumatologista queria que eu tomasse tramadol, cujo princípio ativo é o ópio. Quem quiser já sabe. Estou a brincar. E eu nunca fui muito atrás disso, por causa dos sintomas secundários e das consequências que traz para o meu próprio corpo, nomeadamente para a parte da saúde hepática, etc. Então eu sempre fui mais por uma medicina mais holística e tento ter essa força, resiliência física e psicológica, que às vezes não é fácil, e tento encontrar soluções para poder dar a volta a isto tudo, porque chega uma altura que se eu começar a ceder para a medicação, se eu chegar a ceder à medicação, se eu cedo, chega uma altura que a medicação deixa de fazer efeito e eu também não tenho muita qualidade de vida porque estou aqui um bocado meio adormecida. Então eu só tomo medicação em SOS quando a coisa é muito grave, normalmente mais durante o inverno, porque eu fico pior da minha crise de fibromialgia durante o inverno ou quando há mudanças de tempo e eu já não consigo que as outras coisas façam efeito. Então, eu tenho um conjunto de coisas que eu faço para me dar um pouco mais de qualidade durante uma crise de fibromialgia, que é, se eu estou mesmo com dor, se é debilitante, se eu sinto um cansaço enorme, e deito-me. Eu não tenho vergonha, podem dizer que eu sou preguiçosa, podem dizer que eu não quero trabalhar, podem dizer o que quiserem. Eu neste momento, eu aceitei a minha situação e se eu tenho que parar, eu tenho que parar, eu não tenho medo de parar e não tenho medo de fechar a porta do meu quarto, ficar aqui sossegada, deixar de viver para o mundo. E é um bocado aquela de dwell in my pain, no sentido de curtir a onda, que obviamente não dá para curtir, mas o facto de eu aceitar e ter compaixão para comigo mesma nesse sentido, tolerância, faz com que eu tenha capacidade de recuperar mais facilmente e de dar a volta por cima. Depois eu uso muito a terapia de calor com sacos de água quente, tudo quanto seja possível para massagens, desde cintos que eu tenho ali, desde isto é brutal. Eu faço uso disso tudo. Eu uso, por exemplo, olha, uma coisa que vocês não acreditam, mas Vicks traz-me muito alívio porque Vicks tem cânfora
tem eucalipto, tem um conjunto de propriedades de óleos essenciais que são maravilhosos e são vasodilatadores e ajudam-me muito na parte de, pronto, tópica de tentar relaxar o músculo, porque na fibromialgia, aliás, o próprio nome diz isso, fibra, não é? Mialgia, dor, portanto, o nosso corpo todo ele é revestido por fibra, todo ele é constituído por fibra. Eu costumo dizer que na fibromialgia até os cabelos nos doem, que é um bocado irónico porque o cabelo não tem nervos, não tem, está no couro cabeludo, mas isto é matéria morta, tal como a unha. Até, pronto, as unhas e os cabelos nos doem. Então eu tento sempre usar isso e uso a aromaterapia. A aromaterapia é muito boa porque usa a parte do nosso sistema olfativo para que através da inalação dos óleos essenciais, portanto a matéria, o ingrediente principal, o princípio ativo, ingrediente de princípio ativo, ele entra no nosso sistema sanguíneo. E a aromaterapia é muito boa, porquê? Porque estamos a trabalhar com óleos essenciais. E o que é que os óleos essenciais são? São óleos que são extraídos a partir de ervas de plantas, um conjunto de coisas, e realmente é muito bom porque a medicina tradicional faz o uso dos extratos destas ervas, depois são usadas no herbalismo e na aromaterapia. E que obviamente não têm estes produtos químicos, este tratamento químico que os medicamentos de químicos que são usados na medicina tradicional têm. E pronto, e não tem tanto impacto, e como o princípio ativo é mais natural, é mais forte. Então eu tento sempre usar os óleos essenciais, seja na cosmética. Eu tento criar muito também a minha própria cosmética, porque quanto mais eu reduzir tudo quanto é químico, por exemplo, químicos que são resultantes das embalagens plásticas, nos cosméticos, desodorizante, etc., essas coisas todas, na comida, isso ajuda muito na parte de controle de sintomologia e de trazer o meu quadro de saúde, de autoimunidade, não é? Para a reminiscência, para um quadro de bem-estar, para uma posição melhor, vá. Porque no fundo, eu, apesar de ter sido diagnosticada aqui com comorbidades multidisciplinares, para mim isto tem tudo uma linha comum, que é efetivamente a autoimunidade. Portanto, o meu sistema imunitário. A síndrome do ovário poliquístico não está identificada cientificamente, ainda não foi provado que é uma síndrome autoimune. Mas já há estudos sobre isso. Estão a ser estudos feitos hoje em dia sobre essa possibilidade, e eu acredito, pela experiência que tenho com a minha própria situação, com o meu caso, que é assim autoimune, porque os comportamentos que tem, a forma como se comporta, aquilo que são os gatilhos para as minhas reações corporais e para os meus sintomas, são muito idênticos àquilo que é as doenças autoimunes. Nomeadamente, hoje já se sabe que a insulina representa um papel-chave muito importante naquilo que é a síndrome do ovário poliquístico, e que efetivamente há quem tenha um ovário poliquístico insulino resistente
e que desenvolve diabetes tipo 2, que foi o meu caso. E diabetes tipo 2 é o quê? É uma doença autoimune. Estamos a chegar lá, mas ainda não chegamos. Então, obviamente, eu tento melhorar sempre a minha autoimunidade. Portanto, massagens, terapia de calor. Eu sempre que podia, e quando estive assim numa outra situação na minha vida, eu ia sempre fazer um jacuzzi ou faço banhos aqui em casa, banhos de imersão com sais de Epsom dos Himalaias, tudo. Faço sais de banho com ervas óleos essenciais, sais minerais, nomeadamente os de Epsom são muito bons. Eu tenho lavanda aqui no meu jardim, eu apanho a lavanda. Faço um conjunto de coisas para tentar realmente melhorar e tento ter muita paciência, não faço o uso do CBD porque o CBD a mim não me faz nada, pelo menos ainda não encontrei nenhum que faça efeito. Ajuda-me a ficar um pouco, talvez mais relaxada, dependendo do dia que eu tomo, porque eu ainda não topei muito bem porque é que às vezes aquilo me faz efeito, não me faz efeito, e às vezes faz um bocadinho de efeito, mas não me chega para tirar a dor. E só em SOS é que eu tomo medicação. E que medicação é que eu tomo? Eu fui prescrita pregabalina e Descontram, que é o Adalgur. A pregabalina foi... inicialmente passaram 500 miligramas. Aquilo é uma medicação que é para a ansiedade, depois há quem usa aquilo também para tratar a parte da depressão, mas aquilo é... e para a dor neuropática diabética, lá está, a diabetes, uma das partes da diabetes que é, não se pode dizer que é degenerativa, porque não sei se esse termo é medicamente aceito para ser aplicado na parte da diabetes, mas o açúcar tem esta parte que é, afeta muito a parte das fibras, não é? Da parte neuropática do corpo humano. Portanto, este medicamento foi desenvolvido também para ajudar na dor neuropática diabética. E temos também, mas acho que ele foi originalmente, acho que é a prescrição principal deste medicamento, é para a parte da epilepsia. Portanto, eu tento não tomar este medicamento, só em SOS. Inicialmente eu tomava aos 50 miligramas, entretanto deixou-me de fazer efeito, eu passei para as 100 miligramas, deixou-me de fazer efeito, passei para o Descontram, 500, que aquilo é paracetamol com outra coisa qualquer, é um relaxante muscular. Depois passei dos 500 para os 1000 e depois já não me fazia efeito, e depois passei 100 gramas de pregabalina, isto já sou eu automedicar. Portanto, eu tento não fazer isso, mas há dias em que eu tomo a pregabalina e o Descontram, que é o relaxante muscular, e a pregabalina, que também ajuda na parte de relaxamento muscular da fibra. Portanto, mas que sim. E é uma pedrada desgraçada. No dia a seguir eu estou assim, zen, calminha, mas com muito sono e um bocado, tipo, anestesiada para o mundo, né? Então eu tento não tomar essa medicação. Portanto, quando isto deixou-me de fazer efeito, a médica diz assim, Adalgur, eu, Adalgur não, Tramadol, Tramadol não, obrigada. Mas porquê? Não, obrigada, eu vi a minha avó tomar Tramadol nos últimos momentos da vida dela. Eu sei que isso tem ópio, eu sei que isso tem efeitos secundários horríveis, eu não quero isso para mim, obrigada. E a senhora, não, mas não vai ser tão forte.
Mas atenção que pode causar vômitos, pode causar tonturas, pode causar... Não, obrigada, então tenho aqui a prescrição médica, não digo a ninguém, se eu não aviei. E eu sou péssima paciente, até porque eu supostamente já tenho há um ano uma endoscopia, acho que é só endoscopia desta vez. Tenho endoscopia para fazer, ainda não fui fazer, nem a filha da minha mãe que lá vai pôr os cotos. Se eu me ficasse pela anestesia geral era de boa, estava lá já amanhã, mas não. Eu fiz uma vez e jurei para nunca mais, mesmo com anestesia geral. Não pelo procedimento em si, mas pelo o pós-procedimento, a recuperação foi um bocado desagradável. E também tenho, supostamente eu agora devia ir ver aqui uma situação que eu tenho nas costas, em neurocirurgia, porque queriam-me operar a coluna por causa de uma vértebra que não sei o quê, da espondilose. E eu disse assim, tá bem, volto cá amanhã. Não voltei lá, quase há um ano. Comecei a pensar assim, eu sou bailarina, mexerem-me na coluna, não, obrigada. Isto ainda anda aqui, felizmente essa parte da coluna, como eu andei a fazer massagens e alongamentos, eu fiquei um bocadinho melhor. Agora como está aqui a lixar o meu pescoço, eu não sei se isto é fibromialgia, eu acho que é porque eu andei a tomar a medicação e fico um bocadinho melhor. E quando o tempo muda fica pior, mas parece que eu estou sempre com torcicolo. E depois já me dor de cabeça, enfim. Mas lá está, massagens. É a única coisa que me está a faltar ultimamente. Eu não tomo medicação e eu tento sempre usar outros meios de terapias holísticas para ultrapassar a dor. Agora, fibromialgia é uma doença autoimune que causa dor reumática e que não é apenas do foro psicológico. Nós sabemos que a parte psicológica conta muito, nomeadamente a fibromialgia. Quando nós dizemos que a parte do stress impacta a fibromialgia, nós não estamos a falar de um stress normal, não é? Normalmente quem tem fibromialgia é porque passou por uma situação traumática que fez com que aquela pessoa tivesse desenvolvido stress pós-traumático e desenvolveu fibromialgia. Portanto, é uma resposta psicossomática e isso também é válido, por exemplo, para a síndrome do ovário poliquístico, para o intestino irritável e por aí fora. E a minha intenção vir aqui não é eu queixar-me, é criar consciencialização social de que a fibromialgia não é uma pessoa que está deprimida ou que está estressada ou que está... Não, isso pode ser um dos fatores, um dos gatilhos e realmente é um ponto-chave, mas que não é só isso. A parte da alimentação, a parte do estilo de vida, dos fatores ambientais, a parte do uso de químicos é muito importante. Eu, por exemplo, notei que nesta minha última crise de fibromialgia fiquei pior porque eu andei aqui com a minha prima. Ela andou-me aqui a ajudar a limpar a casa que eu tive. O teto levantou, o telhado da casa levantou durante o inverno e tivemos infiltrações e pronto, a casa ficou cheia de mofo. Normal. Isto foi naquela altura que houve as tempestades. E eu fiquei com o quarto cheio de mofo. O meu quarto não tanto, mas partes da casa cheias de mofo e andámos a usar um produto para tirar o mofo. Aquilo é lexívia pura praticamente. E eu comecei a notar que eu sentia-me pior, porque mesmo com máscara eu ia inalando os fumos e começava-me a sentir pior, de dor de cabeça, tonta, cansada, fraca. E a verdade é que eu tive uma crise de fibromialgia
depois destas semanas ou deste mês praticamente que eu estou aqui de volta do MOVE. Então eu parei para pensar e eu já tinha ouvido falar nisto e realmente eu acho que isto se passa comigo. Portanto, produtos químicos, há aqui um conjunto de situações que realmente impactam muito quem tem fibromialgia e que não é só o stress. E eu acho que isto é importante, a sociedade e nós que temos fibromialgia começar a falar sobre isso e lutar sobre isso, porque quer dizer, o nosso governo está nem aí, a Segurança Social está nem aí, a maioria das pessoas estão nem aí, a verdade é que tem fibromialgia, é da cabeça dela, é doida. E depois, por exemplo, no outro dia estava numa fila de espera, este senhor é invisual, vamos usar a prioridade. Eu já tenho o meu testado multiusos feito, por acaso. E eu calei-me, é invisual, deixa lá o senhor passar. Só que, pronto, por mais que seja chato, eu acho, não sei porque eu não sou invisual, graças a Deus, que não causa dor física, não é? Não é propriamente uma coisa que cause incómodo físico, assim, tipo como a fibromialgia causa. Eu já estava há uma data de tempo à espera na fila, mas não disse nada. E eu era a próxima e de repente começo a ouvir a conversa do senhor que o acompanhava, o dito indivíduo invisual, que foi: estás a ver? Assina aqui. Eu assim, porque eu depois também não me calo. Mas o senhor é invisual. Saiu-me, não é? Eu devia-me calar, mas não me calo. Mas o senhor é invisual. E este senhor está-lhe a dizer: estás a ver, assina aqui. Não estou a perceber muito bem. Isto se calhar é uma forma de expressar do assunto benevolente. E às tantas eu ouço a conversa da senhora que nos ia atender para com estes senhores, que era: esta senhora já está aqui na fila há algum tempo, ela também tem prioridade. E eles ficaram a olhar muito sérios para mim: mas este senhor é invisual, eu tenho que ir ao banco, está quase a fechar. Portanto, a conversa era: eu tenho que ir ao banco, está quase a fechar, não era que ele era invisual. O outro senhor era invisual. Então, temos estas incongruências, não é verdade? E eu tive que me calar muito bem caladinha, não quis andar aqui a discutir atestados multiusos, mas não quis andar aqui a discutir atestados multiusos, do género a minha é maior que a tua, não é? E fiquei só a ver, mas eu tenho tido coisas muito caricatas nas filas de espera de supermercado e tudo, de as pessoas acharem-se no direito de perguntar: mas porquê é que vai passar à frente? Está grávida? Porquê é que uma mulher tem que ter... Uma mulher na minha idade, eu percebo que eu, pronto, felizmente tenho 34 anos e não... E apesar deste quadro de saúde até estou muito bem e não... Porque me cuido e não tenho... As pessoas não olham para mim e está escrito na testa o que é que se passa comigo, né? Dentro do meu corpo. Eu entendo isso, mas eu acho que as pessoas são incríveis quando... posso usar a prioridade, por favor? Então, mas vai passar à frente porquê? O que é que tem? Tem um documento? Tem forma como comprovar? Às vezes dá-me vontade de dizer que estou grávida e dá-me vontade... Mas olha, quero ver o teste de gravidez. Eu tento não... Já tento não me chatear, porque a estupidez humana é muito grande e é resultante de ignorância. O nosso país, neste aspecto, nós temos coisas muito boas, mas neste aspecto nós somos muito limitados, muito ignorantes. E felizmente temos tido algumas mudanças de mentalidade, mas é assim, a partir do momento em que o próprio governo não aprova uma lei, como foi aquela que foi ao Parlamento para voto,
que foi a da licença menstrual para a mulher. E nós estamos a falar para mulheres normais. Porque sim, porque nós mulheres biologicamente temos a necessidade desse recobro todos os meses. Até cientificamente está provado que não é. Pronto, nós não. Há mulheres que têm TPMs horríveis e que aquilo mexe com a parte do humor e uma pessoa. Eu quando chego àquela altura do mês, eu se estiver a atender ao público, eu fico com tendências sociopáticas. Portanto, ou pelo menos um bocadinho antissociais, não é? Eu tenho a necessidade de estar sossegada porque nós estamos a passar por dor, porque nós estamos a passar por certos e determinados sintomas que isto mexe emocionalmente, psicologicamente e fisicamente connosco e não é nada agradável estarmos assim à frente de outras pessoas. É uma exposição da nossa vulnerabilidade e da nossa intimidade que eu acho que, pronto, enfim. Mas é o país que nós temos. Não nos aprovou isso, quanto mais para uma pessoa que tenha o quadro de saúde que eu tenho. Aliás, eu fui avaliada pela Segurança Social, tudo mulheres, e tudo me disse, não vai para casa, vai trabalhar. Fantástico. Não é verdade? Médicas. Houve uma que ainda me disse assim, tenho de perder peso. Ai, mas tem síndrome do ovário poliquístico, não dá, pois não. E eu pensei assim, o que é que isto contribui para o meu processo de reforma por invalidez, para eu poder ter acesso aos meus direitos, para eu poder ter acesso à minha vida, à minha estabilidade financeira, para eu ir caçar um rumo, o que fazer profissionalmente com a minha vida, porque claramente eu não vou poder exercer a minha posição administrativa anterior, hello, enfim, é o país que temos. E nós temos que começar a falar sobre estas coisas, divulgar, e temos que começar a não ter tabus. Eu não gosto de vir aqui expor, falar das minhas maleitas, porque depois, ela é hipocondríaca, ou ela é... E eu não tenho já muita paciência. E às vezes eu acabo por me estender, porque eu acabo por falar o que vai dentro do meu peito, acabo por me entusiasmar com certos tópicos e de falar de certas coisas, que eu acho que isto é tudo é um assunto tão intenso que tinha aqui horas e horas e horas para falar, mas vou-me ficar aqui. O ponto principal, aquilo que eu queria passar é, não, fibromialgia não é brincadeira. Eu estou melhor agora desde o início do vídeo porque o comprimido já começou a fazer efeito, eu estive a fazer uma massagem e eu deitei-me. É assim que eu ultrapasso as minhas crises. E não vão dizer às pessoas que têm fibromialgia e que passam por estas crises que é stress, é cabeça, vai ser feliz. Vai ser feliz. Não é assim. E se vocês puderem fazer alguma coisa por alguém que está numa situação igual ou idêntica, análoga, etc, etc, promover, criar consciência social e desenvolver sobretudo um bocadinho mais de tolerância e empatia pelo próximo e proatividade nesse sentido. É muito importante, nós precisamos ser uma sociedade mais fraterna. E é isso. E não devia haver o dia da fibromialgia. Aliás, não devia haver a fibromialgia. É uma merda. Bom fim de semana.